Boa tarde, pessoal. Estamos aqui com a Giana, que é uma nutricionista nova aqui na cidade, chegou faz pouquinho tempo e veio participar desse projeto da Nutribem, né? Sobre a exposição e trazer essas nutricionistas para a mídia, para a gente conhecer essas pessoas que estão trabalhando com a nutrição aqui em Santiago e região e elas contarem para nós um pouquinho de como elas estão inseridas no mercado de trabalho. Então, Giana, conta para nós, como é que tu chegou aqui em Santiago, como que tu está se inserindo no mercado, qual é a tua proposta para nutrição aqui para Santiago e região? Para a cidade, né? Então, primeiramente, eu quero te parabenizar pelo projeto, que realmente é muito bonito, sabe? Essa coisa de valorizar a nutrição, valorizar a nutricionista, porque, como a gente estava conversando, né, tem um monte de gente aí falando, se metendo na nutrição, muitas vezes sem conhecimento, e isso é muito perigoso, porque a gente acha que é só comida, não tem problema. Não, tem problema sim, é arriscado, é lidar com saúde. Então, a gente tem que levar isso a sério. Mas agora falando um pouco sobre mim, eu estou realmente há bem pouco tempo aqui em Santiago. Eu cheguei em março, comecei a trabalhar em maio, quase em junho aqui. Estou trabalhando em consultório. Minha experiência é clínica, né? Eu fiz uma residência dentro de um hospital. Minha experiência é hospitalar também, mas muito nessa área clínica porque foi especializado em cardiologia. Ah, que legal! E a gente fazia muito ambulatório, a gente lidava muito com pessoas com diferentes doenças, né? Com prevenção também. Inclusive, meu trabalho de conclusão, assim, de residência foi com prevenção, e eu acho que é isso que é a minha paixão, assim. Eu entrei na nutrição por causa disso, né? Para levar saúde para as pessoas e para as pessoas também entenderem como é importante cuidar, né, antes de que apareça alguma coisa. E nada melhor que a alimentação, né? Dentro desse contexto preventivo, eu acho que a alimentação é o que a gente tem, né? Pra nós nutricionistas, para a gente se apropriar disso, porque é o nosso trabalho, e é o que realmente a gente traz mais benefícios. Realmente o que tu consegue agir de modo preventivo eficaz é o alimento. E é interessante isso. Esse trabalho que eu fiz até foi junto com uma psicóloga, porque combina muito, né, essa coisa, porque às vezes a alimentação está muito relacionada com o comportamento, com a vontade. Às vezes as pessoas não sabem mais o que é ter fome ou o que é ter saciedade. Isso tem muito a ver com ansiedade, com outros tipos de transtornos, né, depressão até. Então a gente trabalhava muito junto e também com educação física, né, porque sim, exercício físico, ter a cabeça, a mente limpa, a mente saudável e uma alimentação saudável é o tripé, digamos assim, né, de uma vida saudável, um estilo de vida que mesmo para quem já tem algum evento cardiovascular, né, ou já tem hipertensão, ou já teve um infarto, enfim, diabetes, colesterol, né, e tudo mais, mesmo para essas pessoas a prevenção é muito importante. Inclusive eu tive a oportunidade de ver e trabalhar com pessoas que começaram a reduzir o número de medicamentos, e isso é maravilhoso, sabe? Só com alimentação, com o estilo de vida, fazendo exercícios e tudo mais. Então, aí a gente começa a ver, né? É a nutrição real, é a nutrição de verdade, não é uma coisa só midiática, né? Para alcançar o objetivo, né? E o objetivo passageiro. E às vezes até, e quase sempre um objetivo imediatista, né? Eu preciso emagrecer agora, eu preciso melhorar essa minha hipertensão agora. Sendo que ele não se dá conta que aquela hipertensão veio crescendo de, às vezes, uma década e ele não percebeu. Sabe que é uma coisa interessante que a gente fala, a aterosclerose, né? Que é a formação de gordura e tudo mais, mas falando de coração mesmo, ela começa, essas formações de gordura começam já quando a gente é criança. Então, assim, como é que isso foi acontecer comigo? Sabe? Para pensar, né? Como é que é o seu estilo de vida e tudo mais. E é isso que eu trabalho, sabe? Eu gosto de lidar com isso, com o estilo de vida. Por isso que, às vezes, dietas ou coisas mais restritivas, assim,
eu não sou a favor, não acabo, claro, tem situações e situações. Sim, tem as pessoas tipo são... num diabético, tu não vai inserir produtos com açúcar. Exatamente. Né? Mas assim... Mas uma pessoa relativamente saudável, né? É isso, sabe? Cada caso é um caso, mas dietas muito restritivas têm uma tendência a não levar adiante, sabe? Você acaba desistindo num tempo, você pode alcançar os seus objetivos, mas daqui a pouco volta tudo de novo, porque é isso, você não entende que aquilo tem que ser pra vida inteira. Né? E acho que ali, muito aproveitando da tua fala sobre a questão psicológica, né, com relação à alimentação, que as pessoas se esqueceram que comer é prazer. Que não é à toa que as pessoas se reúnem à mesa para festejar um domingo, para festejar um aniversário. E que aquilo tem que ser, que aquilo é um momento bom, um momento positivo. E não pode ser um momento negativo. Tu não pode sentar à mesa, vou lá na tua casa, seu aniversário, vou comer o teu bolo. Tem duas opções, ou tu senta e diz, ai que legal, estou aqui comemorando aniversário, coisa boa, essas pessoas, aquele momento de prazer, ou tem aquele pensamento, droga, e agora eu vou comer esse bolo, eu vou engordar, eu não podia comer esse bolo tem açúcar, esse bolo tem glúten, esse bolo tem isso. Ou então fica pensando assim, ai, quantas calorias tem, será nesse bolo, ai, vou virar um balão, né? E não é assim. Não é assim. Porque uma fatia de bolo, a gente sabe, não vai fazer diferença. Não vai o que faz diferença é o seu dia a dia, é o seu hábito, é o que é habitual. Se comer uma fatia de bolos é habitual, aí sim vai fazer diferença. Agora, se é eventual, né, se é uma coisa esporádica, não tem problema nenhum e faz parte da vida. Né? E é tão bom, né? Festeja, faz parte, entende? Só que é isso, custa para as pessoas entenderem isso. Né? Inclusive se fala muito agora de jejum intermitente e tudo, não vou entrar em mérito de ser saudável ou não, mas por que tem muita gente querendo fazer? Porque para muitos é melhor não comer nada do que ter que fazer escolhas. Então isso é complicado, sabe? Porque, poxa, tá, tudo bem, você não vai comer nada e no outro dia aí vai comer o que quiser, né? E aí você passa a não ter uma boa relação com a alimentação, a ficar se sentindo culpado sim, porque isso faz um mal horroroso, sabe? E é isso, vou lá, né, comer e tal, uma torta, e a pessoa fica depois se culpando e tal, e isso faz muito mal, a gente sabe? Então, tanto que a linha de nutrição comportamental tem crescido muito e eu acho isso muito bom, porque tá sendo visto, né, que não é só a comida sozinha. A comida não é só. Outra coisa é isso, é esse nutricionismo, né, que é uma palavra até que está sendo muito usada. Eu como isso porque tem aquilo, porque tem fibra, porque tem glúten, porque não tem, porque tem vitamina isso, tem vitamina daquilo, tem zinco, tem ferro, tem BCAA, tem... O alimento não é só isso. A gente não pode olhar para um alimento e pensar só na tabela, o que ele oferece enquanto tabela nutricional. Tem esses aspectos psicológicos, né? Que dando um exemplo, né? É aquela, você, eu, qualquer pessoa que está assistindo esse vídeo, certamente tem aquele bolo, aquela cuca, aquela bolachinha, um alimento para uma preparação que traz aquele sentimento, que dá aquele bom, sentimento, né? que tem aquele cheirinho que te diz assim, isso daqui me lembra minha avó. Isso daqui me lembra a casa da minha tia. E isso é bom, né? E isso nos lembra da parte do quanto o alimento tem essa questão, né? Social, psicológica, além dos nutrientes, né? Não é só o que ele oferece. E sem falar que uma coisa que é muito falada também, né? Eu não posso só olhar as calorias, ou então o que tem sido muito falado agora é do índice glicêmico. Gente, tem artigos já falando que o índice glicêmico muda de pessoa para pessoa. Então, na verdade, eu não posso olhar só para aquele alimento. Eu tenho que entender o que vai acontecer dentro do meu corpo em relação àquele alimento. Se eu tenho um intestino que não está com um equilíbrio bom ali, né? Flora intestinal que não está boa. A microbiota ruim, então assim, já vai ser diferente, tá? Inclusive estresse e tudo mais, isso influencia. Uso de medicamento, hidratação, tudo. Então assim, não dá pra ficar olhando para alimento desse jeito. Isso não funciona. Então, por isso que eu falo assim, por que a dieta da internet, né, a dieta da revista, seja lá do que for, não funciona geralmente? Ou se funciona, funciona por um período, depois para de funcionar.
porque ela não foi feita para ti, né? Ela não teve essa individualidade que tu só consegue com acompanhamento. E assim, mesmo com acompanhamento, não é na primeira consulta com uma nutricionista que tu vai conseguir ali todos os teus objetivos. Tem gente que, né, vou lá, eu vou aprender, vou pegar a minha dieta, vou pegar e tal. E é isso, né? É isso que eu preciso. Não é assim, sabe? Até a gente entender como é que funciona, o que é melhor pra ti, o que vai ser mais fácil, o que vai ser mais difícil, a gente trabalhar em cima das dificuldades, sabe? É uma coisa complexa. E o padrão alimentar de uma pessoa começa lá no nascimento. Sim. Então tu vai mexer com o padrão alimentar de uma vida inteira. E a pessoa acha que com um papel, uma consulta, um papel, tá pronto, deu. Jamais. Mudança de comportamento para qualquer coisa é difícil. Alimentar, então, parece que é mais difícil ainda. Né? Porque então, envolve muitos anos, né? Exato. Então, assim, e tem toda essa questão social também, tem a família, sabe? Quantas vezes eu já escutei a pessoa falando assim, tá, eu vou fazer isso, mas eu vou cozinhar separado, eu vou cozinhar para os meus filhos, eu vou fazer diferente. Porque todo mundo se beneficia, né, com uma alimentação saudável. E não adianta tu querer uma alimentação que seja tão diferenciada a ponto que tu tenha que cozinhar só pra ti, porque tu tem que pensar a longo prazo. Bom, eu vou fazer isso o resto da minha vida? Eu vou conseguir fazer isso o resto da minha vida? De saco pra fazer isso o resto da minha vida? Ou será que não é mais fácil eu ir aos poucos, modificando a minha alimentação e incluindo meus familiares nessas modificações? E todo mundo vai se beneficiar, né? Exato, é bem isso. Então, esse é o foco da nutrição de verdade, da nutrição que vem, né, de que da nutrição de raiz. É raiz, né? E é o que eu falo, tem muita gente que vem assim falar, porque minha avó, minha bisavó, sei lá, comia banha de porco, um monte, e ficava super bem e tal, tava bem. Tá, ela também comia McDonald's, ela também tomava Coca-Cola, ela também era sedentária. Ela também era sedentária. Então, assim, ela tinha uma vida saudável, sim, apesar da banha de porco, né? Então, assim, e banha de porco também é uma coisa natural, né? Por mais que... Sim, não tinha conservante nenhum, era do porco que ele mesmo criava, que ele alimentava com o milho que ele produzia, com a mandioca que ele produzia, era outro contexto. Exato, completamente diferente. Então, não dá pra fazer esse tipo de comparação, né? Hoje em dia, eu falo até que as gerações atuais precisam se preocupar com a sua saúde, porque eu via muito isso no hospital, assim, pessoas cada vez mais jovens, mas assim, cada vez mais jovens infartando, tendo problemas graves, assim, sabe, de cardíacos e, enfim, por causa de estilo de vida, sabe, gente de 20 e poucos, 30 e poucos anos, não é pra estar indo pro hospital fazer cateterismo, sabe? Ou tendo uma crise hipertensiva. Isso, exato. Não é pra ser assim. Só que, claro, aí a gente vai fazer um inquérito com a pessoa. A gente já vê, geralmente tem sobrepeso ou obesidade mesmo, já tem uma hipertensão, por quê? Os hábitos, sedentarismo, sempre, quase sempre, né, o sedentarismo está presente, e os hábitos alimentares, né, porque é churrasco todo dia, e é gordura, e é processado, isso aí, né. Como eu vim de Porto Alegre, lá o acesso era muito mais fácil a esse tipo de alimento, né? E fast food e tudo mais. Aqui ainda a gente está um pouquinho melhor nesse sentido, porque não tem tanto, né? Não tem tanto, e outra que o acesso ao produto orgânico aqui é muito mais fácil. Tanto é que em Porto Alegre, tu fala no orgânico no mercado, tem uma ala especial, é caríssimo. Aqui o orgânico tem na feirinha da esquina. Que é barato. Que é barato, inclusive, né? Então é um foco diferente, porque até é mais próximo da gente. Os produtores daqui, às vezes tu conhece o produtor, inclusive, né? Isso é realmente é um privilégio, a gente tem que aproveitar isso. E sempre, como sempre, né? Procurar sempre a alimentação mais natural possível, né? E essa questão também, né, do exercício, que eu acho que as pessoas não se dão conta de que é importante no dia a dia, né? A gente tentar fazer coisas que façam com que o teu corpo se mexa. O corpo humano foi feito para se movimentar, ele não foi feito para ficar parado. E tu não precisa, e exercício não significa academia, né? Exatamente. Que é isso que muita gente vem pro consultório e fala, e tu diz, né? Preciso fazer uma atividade física. Mas eu odeio academia. Não é só academia. Geralmente eu falo assim, eu também não gosto muito de academia, porque não, assim, você tem que fazer o exercício que você gosta. Mas tem que se movimentar, é isso que a gente fala, né? Desde que seja uma caminhada e tudo mais, a intensidade vai variar, depois
você pode aumentar um pouquinho essa intensidade, aumentar o tempo dessa caminhada, sabe? Convida lá o marido, convida a filha, convida a vizinha para ir junto, porque, de novo, a questão social é muito importante, né? E sem falar que exercício físico também, para a mente é muito bom, muito né? bom, claro. A gente fica bem, fica questão do mais... estresse, da ansiedade, até aquele momento, até se tu vai fazer esse exercício sozinha, numa caminhada, ou mesmo numa atividade, assim, é aquele momento que tu tira pra cuidar de ti, que é só teu. Porque assim, para uma mulher, principalmente, né, são tantos afazeres, né, para quem é casado, tem filho, trabalha fora, ela faz tanta coisa para os outros e aquele momento que é só dela fica, não existe, não aparece. E às vezes aquele momento pode ser esse momento, né? E isso também que tu falou é que eu acho importantíssimo, se as pessoas abrirem o leque de opções para atividade física e procurarem fazer aquilo que gostam. E para isso tem que te aventurar, né? Fazer um jump, fazer um Muay Thai. Isso, não, tem que dar o primeiro passo, sabe? Porque esse é o mais difícil, né? É começar. Agora mesmo tá mais friozinho, hoje ainda tá um pouquinho melhor, mas nesse meio do ano que a gente sabe que é mais frio, falar pra pessoa fazer exercício já vem aquela cara assim, né? Não vai dar. Mas assim, começa, sabe? Começa, vai devagar, vai caminhar na rua mesmo, se for, né, o que é possível. Nem todo mundo também tem condições, né? A gente também tem que trabalhar com isso, condições de pagar alguma coisa para fazer. Então, começar de algum jeito, né? E aí a continuidade já é o outro passo que tem que ser dado, né? E prosperar nisso. Então, assim, hábitos são formados com o tempo. A gente não adquire um hábito de uma hora para outra. Isso é tanto em relação ao exercício quanto em relação à alimentação. Por isso que não dá para mudar uma dieta de um dia para o outro. Porque não funciona, né? A gente não é assim, o nosso corpo não funciona desse jeito. Não sai amando alface só porque a nutricionista disse. Exato. Então a gente precisa trabalhar com o que as pessoas gostam primeiro, inserindo algumas coisinhas e vai devagar, senão não funciona. Senão não funciona, né? Bom, muito legal a nossa conversa, né? Falar de nutrição, ainda mais com uma colega, a gente ficava aqui horas e horas, dias e noites sem parar, né? Mas assim, para finalizar, então, o que tu gostaria de deixar, assim, sobre o teu trabalho, como que tu, né, o que tu acredita mais dentro desse processo da nutrição, dizer os teus contatos, onde é o teu consultório? Eu acho que a maior dica, assim, é procurar o que é mais simples, né? A nutrição, ela não precisa ser complicada, ela não precisa ser cheia de mimimi que a gente fala, né? Você precisa, sim, de uma orientação de alguém que saiba o que está falando. A gente tem que ter muito cuidado com a mídia, e assim, qualquer mídia. Não é só, não, é o blog. Não, inclusive TV Globo, sabe? Propagandas e tudo mais. A gente tem que entender. Programas específicos da TV tal, da TV tal. Nem tudo que se diz, às vezes, condiz com a verdade. Sim. Né? A gente tem que pensar que mídia, o que alimenta a mídia é dinheiro. Então, assim, a gente não sabe o que tem por trás daquilo ali, sabe? Então tem que ter bastante cuidado. E mesmo profissionais da saúde, às vezes, falam coisas que talvez não sejam muito corretas. Não condiz com a verdade ou, no mínimo, aquilo que tu falaste, né? Não é para todo mundo que alimentação, não existe um modelo alimentar que caiba para todos. Exatamente. Então, assim, ficar falando que, porque tal dieta é excelente, dá para todo mundo, ou esse alimento aqui é o super alimento, eu sou super contra esse. Eu até considero alguns alimentos muito bons, mas chamar de super alimento eu acho perigoso. Acho meio forçado, assim. Porque a pessoa parece que come como se fosse remédio. E não é. Então, essa é a minha maior dica, assim, fuja do que é artificial, do que é ultraprocessado, do que a indústria fica vendendo e te falando o tempo todo. Pensa no que é mais simples, no que é mais natural, no arroz e feijão, né? E isso sempre vai ser melhor. Em relação ao meu atendimento, né? Então, eu atendo em consultório, eu atendo na 7 de setembro, 577, na sala 1, é um centro clínico na Gastrocentro. Fica em frente ao Hospital de Caridade, também fácil de achar. Atendo toda semana ali, alguns dias específicos, mas aí é só ligar lá pro consultório. O telefone é 3251-1498. Então é bem tranquilo. Também dá para me seguir nas redes sociais, que é algo que
né? Até a gente estava conversando, tem tanta blogueira aí, tanta gente falando sobre nutrição, né, e tal. Então a gente também está entrando nessa lista, ocupando esse espaço, porque tem que ter gente falando coisa certa ali também, né? Então é Nutri Giana Rodrigues, tanto no Facebook quanto no Instagram, você pode seguir lá, vai ter sempre bastante informação, receitas. Ah, que legal. Então fica aqui o meu agradecimento, né? O meu prazer em te conhecer. A gente faz uma semana que se conheceu, né? Bem legal, assim. E o prazer de te ter aqui, de tu ter aceitado o meu convite mesmo sem me conhecer, né? E o agradecimento da NutriBem. Espero que esse projeto, então, a gente consiga manter. A ideia é, depois do mês da nutricionista, a gente continuar nos contatinhos e continuar fazendo vídeos de vez em quando sobre os assuntos pertinentes no momento, tá? Sim, a nutricionista tem que se unir, né? Isso aí, tá? Muito obrigada. Muito obrigado. Um beijinho, tá? Um beijo, pessoal. Tchauzinho.